prédio é esse aí? E dentro do prédio, com exclusividade, está o nosso César Cavalcante, que vai fazer... Cadê o prédio? Olha o prédio aí, a imagem do prédio. E a avó da criança está ali. O César Cavalcante vai fazer a entrevista agora com a avó da criança, que foi a primeira a chegar ao menino morto ali na cozinha da casa. Pode botar na tela grande, porque o destaque é a entrevista da avó. Pois não, o César Cavalcante. Sim, Datena, a dona Maria Nanete de Freitas, 73 anos, ela criou a mãe do Gael, a Andréia, desde que ela nasceu, recém-nascida, né? Na verdade, a Andréia é filha da irmã da dona Maria, mas tratava ela como mãe, obviamente, por causa da criação. Então, é tia-avó do Gael, mas também o Gael tratava ela como vó e ela, o Gael, como neto. Dona Maria, obrigado por receber a nossa equipe aqui no apartamento, um dia depois que tudo aconteceu. Eu queria que a senhora começasse falando, por gentileza, como foi ontem de manhã, no momento em que tudo aconteceu, que a senhora saiu daqui desse sofá onde a senhora está agora e foi na cozinha e viu tudo. Como é que foi desde o início, por favor? Eu escutei ela quebrar uma coisa que fez muito barulho. Aí eu corri lá e perguntei para ela 2 vezes: Andréia, o que aconteceu aqui? Ela não respondeu. Andréia, o que aconteceu aqui? Ela não respondeu. Aí eu peguei e falei assim: Andréia, cadê Gael? Ela não respondeu. Aí quando eu falei isso, que eu olhei para o lado para trás, eu vi uma toalha estendida, encostada à geladeira, encostada à parede, ao lado da geladeira, encostada à parede. Mas só que ele estava de rosto para o lado dela, viradinho, não estava de bruço, nem estava de costa, estava deitado de lado. O seu neto enrolado nessa toalha de mesa. Uma toalha coberta com ele. Quando eu olhei, eu vi que ele tinha vomitado. Aí eu peguei ele e levei para o quarto dele. Veio para o quarto dele. Aí a minha neta mais velha, de 13 anos, chamou o SAMU. E deixou a porta aberta e o SAMU entrou em seguida. Não demoraram nem 12 minutos. Eles chegaram. Aí eles me ajudaram, me ensinaram como é que fazia. Eu tentei me reanimar. Mas eu já estava tentando reanimar antes de chegar. Porque eu sei como é que reanima, porque eu vejo. Socorristas ou a senhora Não, eu já estava tentando já, quando eles chegaram. Estava morto quando ela chegou a criança? Certo. Eles viram eu fazendo, antes de chegar. Você estava fazendo certo. A Tatiana está perguntando, o Gael ele já estava morto quando a senhora viu, ele apresentava sinais vitais, como é que ele está? Ele não apresentava sinais vitais. Eu botei a mão no coração, eu botei o vidro no coração dele, não senti bater. Eu botei a mão na boca dele, que estava com a boquinha aberta, eu não senti respiração. Apesar disso, ele continuava vomitando. Apesar disso, ele ainda vomitou depois que ele chegou lá no quartinho dele. Agora, antes disso, a senhora estava aqui assistindo televisão e ele estava com a mãe na cozinha. Estava com a mãe na cozinha. E antes disso ainda, ele estava aqui com a senhora. Quanto tempo demorou desde ele sair daqui para a cozinha e tudo acontecer? Uns 15 minutos. E nesse tempo, o que a senhora escutou? Não, eu escutei umas pancadas que eu pensei que vinha lá de cima. Umas 4 ou 5 pancadas que eu pensei que vinha lá de cima. Só que eu não... Ele estava chorando um pouquinho e eu ainda chamei: Gael, vem pra cá, deixa tua mãe aí. E ele: não, quer ficar com a mãe. Poderia ser na parede da cozinha, pancada? E não quis vir. Não ouviu nenhum grito? Não vi. Esse barulho, ele veio da parede da cozinha? De onde ele veio exatamente? Não, eu não sei. Veio um barulho que eu pensava que era de cima, porque eles fazem muito barulho em cima. Eu pensei que era de cima. No barulho eu não me toquei. Eu só me toquei na hora que ela quebrou o vidro que fez barulho, que é um jarro. A senhora vê a possibilidade de que nesse momento o Gael ele estava apanhando e, enfim, tudo isso estava acontecendo? Isso aí não vejo possibilidade nisso aí, não. Não vejo possibilidade porque eu não escutei nada dele apanhando. Quando ela foi na cozinha e viu o menino vivo pela última vez? Não vejo possibilidade, porque eu estava com a televisão ligada também. Quando que a senhora foi na cozinha e viu ele vivo pela última vez? Ou ele estava aqui na sala mesmo quando a senhora viu? Ele estava aqui comigo, foi para a cozinha, eu vou ficar com a mamãe. E aí, nesses 15 minutos, a senhora escutou o barulho e depois foi ver com a jarra quebrando? Aí quando eu escutei ela quebrando o jarro, aí eu escutei o barulho, me desesperei e corri lá. Aí ele já estava coberto com a toalha de mesa, que essa toalha de mesa estava forrada na mesa. O César. E ele estava com alguma marca que a senhora viu aparente de machucado?
na testa. Ô César, Aqui assim, lá de cá. Isso aí eu vi. ô César, está Sim, muito Datena. confuso, porque o depoimento que ela deu para mim de manhã, que está aí gravado, ela disse que ouviu um barulho, foi até a cozinha e perguntou se o menino queria vir com ela. E o menino disse que não queria vir. Está meio confuso aí, está conflitante. Só pergunta isso para mim, só para a gente esclarecer essa dúvida. Claro. Tá. Dona Maria, em qual momento a senhora perguntou para o Gael se ele queria ficar aqui contigo, se ele queria sair da cozinha? E onde a senhora estava no momento em que a senhora Eu perguntou estava isso? aqui no sofá. Aí eu cheguei lá e vi ele chorando um pouquinho. Eu falei assim, Gael, você quer voltar para cá, que eu vou assistir desenho com você no seu quarto? Ele disse, não, vou ficar com a mamãe. E ele na cozinha. A senhora foi lá perguntar Ela isso para estava ele? na cozinha. Não, eu fui na cozinha, que eu vi ele chorando, chorando um pouquinho. Que são alguns passos aqui da Aí eu sala. falei assim, eu estava sentado nesse lugar aqui. Aí eu falei, Gael, você quer ir com a vovó para me ligar o desenho para você assistir? Eu fico com você lá. Aí ele E a disse, Andréia, "Não, como quer ficar estava com a nesse mamãe." Foi a momento? última vez que a senhora Andréia, viu ele convido. como é que estava nesse momento? Andréia, quando Aí o eu menino peguei, estava vivo? já que ele não quis, eu me sentei aqui. Deixa eu te perguntar, dona Maria, nesse momento em que a senhora foi lá perguntar se ele queria ficar aqui com a senhora assistindo o desenho, como que ele estava e como que a Andréia estava? Ele estava normal, a Andréia estava sentada. Fazendo o quê? Sentada E só. o que ela falou? Com a cabeça Ela pediu baixa. para o menino ficar lá? O que ela falou? Não A senhora respondeu. perguntou alguma Ela coisa? Ela não estava perguntei. fazendo absolutamente nada, Falei só assim, o que está sentada? acontecendo, André? Ela não respondeu. Perguntei várias vezes, ela não respondeu. Depois, a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, que achei Gael morto, eu perguntei, o que aconteceu aqui? Ela não quis falar. Cadê Gael? Porque eu não tinha visto que ele estava perto da geladeira. E nesse momento em que ele estava chorando na cozinha, Ele estava na lavanderia. nesse momento que ele estava chorando na cozinha, que a senhora tentou chamá-lo aqui para assistir desenho, qual era o semblante da sua filha? Ela não olhou para mim. Não vi a cara dela, ela não olhou. A senhora achou isso estranho? Achei um pouco, né? Eu falei assim, André, o que está acontecendo? Nada. Ela não respondeu nada. Aí eu falei, Gael, vamos assistir desenho no seu quarto? Aí ele disse assim, não, quer ficar com a mamãe. Quer ficar com a mamãe. Ele falou umas 3 vezes. Aí eu não quis arrastar ele na marra. Quero ficar com a mamãe. Mas vocês pensam que eu ia imaginar que ia acontecer isso? E a questão da água na A polícia, cozinha? ela encontrou indícios de que... Questão da água na Sim, cozinha. sim, Datena. Perguntar isso agora. E quando a senhora chegou na cozinha, que encontrou já o Gael desfalecido no chão, a torneira estava aberta, né? Da pia. Tava. E Tinha eu muita fechei. água na cozinha? Tinha, mas não tinha chegado nele. Porque a cozinha, a água caiu e entrou debaixo do armário da cozinha, debaixo da pia. Não tinha chegado Mas por nele. que a Ela já torneira estava estava saindo da aberta? pia, né? Já tinha enchido a César? pia a água. Ah, já tinha. Não, a torneira estava vazando em cima da pia. A torneira estava aberta. Estava aberta, ela tinha aberto. Estava vazando em cima da pia e derramando. E a pia por estava debaixo. cheia? Mas não Enquanto tinha. isso, a Andréia sentada, sem falar nada. Sem falar A nada. pia estava Aí eu cheia? peguei, fui lá e fechei a torneira. Sim, A Datena. pia estava cheia? A pia já estava cheia. Nesse Já momento. o chão estava cheio. Porque ela botou, do jeito que derramava, ia para baixo da pia. Mas e a pia? Ela estava cheia também? Estava completa não, de Não, água? que estava sem ralo. Então, A água só não foi mais, porque a pia estava sem o ralo dentro, e o que caiu dentro da pia ia pelo cano. e alguém tirou esse ralo que levaria não, água? a gente tira, porque quando não tira, ela enche. A gente tira porque ele trava. A torneira estava aberta ou ela estava vazando? Não, aberta. Ela tinha aberto, a Andréia tinha Ela aberto. tem aberto, porque eu fechei. Ela sabe que o neto dela Só tinha não, água no pulmão? encheu. Ela sabe que o neto dela tinha água no pulmão ou não? Se a gente deixasse sem ralo. A senhora... Dona Maria, a senhora sabe já que o seu neto foi feita a autópsia no corpinho dele e foi encontrado água no pulmão dele? A senhora Então, sabe se ele bebeu essa água, eu não sei. Porque ele não estava molhado. Nenhuma parte do corpo, cabeça, nada. Nada. A cabecinha seca. Cabecinha seca não estava molhada. Nem a fralda dele não estava molhada. Existe alguma possibilidade de que ela tenha afogado ele de alguma forma e tentado Aí- secar ele com a toalha de mesa? Aí eu não sei. Aí eu já não sei. Porque ele não estava molhado. E nem tinha água perto dele. Nem na toalha. A toalha estava umas pontinhas molhadas. E o que a senhora atribui isso? A senhora imagina, não? Não sei que a toalha está aí sem lavar ainda estava um pouquinho úmida. Olha, a causa Eu não morte, sei. senhor César. Eu não entendi César, muito. a Porque causa. só que eu cheguei lá e eu fechei. Nós estamos ao vivo Como? com Sim, a Datena. avó da criança, que foi quem encontrou
o Gael morto na geladeira coberto por uma toalha de mesa. Estamos ao vivo, César vai continuar a entrevista. Mas água no pulmão, a causa-morte, segundo o Marcelo, foi espancamento brutal. Mas o menino foi afogado também, porque água no pulmão significa afogamento. Tanto que, às vezes, joga uma pessoa morta dentro de um rio ou de um lago e de repente, a perícia determina que não foi, que a pessoa já estava morta quando jogaram dentro d'água porque não engoliu água. Agora, quando engole água, ou ela fez o menino engolir água, ou ela tentou afogar o menino. Além de bater, ela tentou afogar o menino porque o menino tinha água nos pulmões. Significa afogamento. Isso é afogamento. Então, ela, no mínimo, deve ter tentado afogar o menino além de bater. Esse é o grande detalhe. Em nenhum momento a avó insistiu para pegar a criança e ficar com ela, não percebeu que o menino corria algum tipo de risco. Em nenhum momento ela disse isso, porque ela me falou que a Andréia, hoje de manhã ela me falou que a Andréia falou, não, pode deixar o menino aí. Pode ser que ela esteja se confundindo, porque ela já falou com a polícia, falou comigo hoje de manhã. Em nenhum momento ela pensou em pegar a criança, porque ela disse hoje de manhã, na entrevista que eu fiz, que a Andréia disse, não, pode deixar o menino aí. Datena está perguntando, dona Maria, em nenhum momento a senhora insistiu para tirar o Gael da cozinha, no momento em que ele estava chorando e que a senhora chegou e viu a Andréia sentada? Eu insisti, eu falei assim, vamos, Gael, vamos lá para o quarto seu, para nós assistir desenho? E ela falou, não, ele está bem aqui. Só isso que ela falou. Então ela falou isso? Falou. Ela falou, não, ele está bem aqui. Aí ele falou, eu não quero ir, quero ficar com a mamãe. Foi isso que ele falou. E a senhora não sentiu necessidade de puxá-lo? Eu achei desnecessário eu arrancar ele dos braços da mãe dele, do pé da mãe dele. Eu achei desnecessário. A senhora pensando agora, se tivesse feito isso, poderia ter evitado pior? Pode ser. Pode ser, mas quem ia imaginar? Ele estava com a mãe biológica. Em nenhum momento nada do que aconteceu durante a manhã te levantou suspeitas sobre a possibilidade de que aquilo aconteceria? Tomamos café junto, brincamos, conversamos. Não levantou suspeita. Então, ô César... Ela não me deixou levantar suspeita nenhuma. César, se deu esse pobre Manela, foi... Então é mentira o depoimento que ela deu à polícia. Sim, não é verdadeiro o depoimento que ela deu à polícia, a Andréia, que ela disse que surtou e já estava surtada desde a noite anterior. Ela teria surtado na noite anterior. É esse o depoimento que ela deu para a polícia, ô Marcelo Moreira? A mãe do menino, que ela tinha surtado na noite anterior e que tinha tido um apagão já na noite anterior. É isso? Que não lembra de nada. Não é isso? Datena, na delegacia, em depoimento, ela se reservou o direito de permanecer calada. Mas, ao advogado, hoje cedo, o advogado passou 2 horas com ela na carceragem, ela narra exatamente sobre isso. Diz que lembra-se do domingo à noite com a filha adolescente e o pequeno Gael sobre a cama, assistindo televisão. E depois disso não se lembra de mais nada. Lembra de luzes, a delegacia, o banheiro, pessoas em volta. Isso não é verdade. Isso não é verdade, que a própria avó disse que de manhã ela estava normal. Você confirma isso, César, com a avó, com a dona Maria? Porque ela disse que não percebeu nada de anormal da Andréia. Para a gente deixar claro, dona Maria, a Andréia, ela disse em depoimento já que ela tinha surtado e estava nesse quadro de surto desde a noite anterior. A senhora não percebeu nada disso? Nada disso. Nada disso, que comemos café de manhã junto, estava a maior alegria dela. Ela com o menino. Nada disso. E ela não disse nada se estava passando por alguma situação difícil naquele momento, da noite anterior até o dia da morte? Não estava, não. Não estava, não, porque ela comemos café junto, ela... comemos café junto e não estava, não. Algum comportamento te chamou a atenção? Os brinquedos que foram jogados no lixo? Eu vi depois, eu não tinha visto. Para a gente contextualizar, Datena, a dona Maria encontrou sacolas no lixo com brinquedos que o Gael, inclusive, ele estava brincando, que não era lixo. Roupas novas também, roupas novas da dona Maria e cartões. É isso que mais a senhora encontrou no lixo? Cartão de banco, que eu tenho banco, conta conjunta com ela. E cartão da filha dela, de banco, que eu te mostrei.
Isso causou estranheza. E casou estranha, mas eu encontrei hoje. Que eu tô mexendo em tudo, eu não botei nem lixo pra fora. Por que ela jogaria fora essas coisas? Não tô entendendo, porque ela fez isso de noite na hora que eu dormi. Que eu deitei. Porque eu não vi ela fazer. E a única coisa que eu quero falar pro Datena foi o César. Posso falar? César. O Datena, ele está falando só Em algum momento, Sim, Datena. em algum momento, a Andréia, que ficava dentro de casa, né, porque parece que ela tinha aula virtual, em algum momento ela se apresentou violenta contra a criança, contra o Gael, contra a Dona Maria, ou a outra filha de 13 anos de idade. Em algum momento ela apresentou violência, ou foi a primeira vez que ela viu esse tipo de coisa? Dona Maria, deixa eu fazer mais uma pergunta, por favor. Em algum momento a senhora percebeu violência, atitudes agressivas da Andréia em dias anteriores, em algum outro momento aqui no apartamento? Nunca. Com o Gael, com a senhora, com a outra filha, não? Não, nunca. Com ninguém. Por exemplo, quando o Gael, que era uma criança de 3 anos, né, fazia alguma travessura, alguma coisa do tipo, qual que era a reação dela? Ela só brincava com ele. Brincava com ele, fazia cosquinha nele César. e ele dava risada. Ela só disfarçava ele brincando com ele. César. Sim, Datena. Nunca teve O Marcelo teria dito que entre os ferimentos, né, um ferimento seria provocado por um dos socos que ela deu na criança e um anel que ela usava, que é o ferimento na testa que a Dona Maria confirmou. Ela disse que não viu nenhum outro ferimento. Eu tenho uma dúvida, porque cadê o Marcelo Moreira? Marcelo Moreira, dentre os ferimentos apontados na criança, parece que há um ferimento no ânus da criança, laceração anal. Você confirma isso ou não, o Marcelo Moreira? Tem isso na perícia? Depoimento de uma profissional da saúde que atendeu o Gael na Santa Casa de São Paulo. Ela narra uma laceração anal, que não necessariamente é uma violência sexual, mas, segundo o relato dessa profissional da saúde, pode representar maus tratos a essa criança, Datena. Pergunte à Dona Maria de onde viria esse ferimento da região do ânus da criança e se só eles aí de casa que tinham contato com a criança. Sim. Uma outra informação, Dona Maria, que foi passado pela perícia, né, é que foi encontrado acho que a Dona Maria, inclusive, não teve essa informação ainda, Datena. Eu vou passar aqui de uma forma, enfim, cuidadosa. Uma laceração no ânus, né, no bumbum da criança. A senhora percebeu em algum momento alguma coisa nesse sentido, que ele reclamava de dores, ou alguma outra pessoa tinha contato com o Gael aqui no apartamento ou em algum outro lugar? Não, só eu, a mãe e a irmã, só. E essa informação que chega agora... Pode ser algum ferimento causado por algum problema. E só eu, a irmã dele e a mãe dele. Não, se ela não sabia, porque pode ser que o menino reclamasse de alguma dor daquela região e pudesse ser, inclusive, algum problema de dificuldade para ir ao banheiro ou coisa parecida. Não cabe a gente ficar investigando. Eu só perguntei porque o menino podia ter reclamado algumas vezes de dor nessa região, às vezes até por dificuldade em ir ao banheiro ou coisa parecida. Mas isso aparece também nesse relatório. Não significa que seja qualquer agressão. Não significa que seja qualquer agressão. E pelo jeito, a Dona Maria realmente não sabia. Houve uma informação ontem que tanto ela quanto a Andréia não teriam permitido, num primeiro momento, o acesso do SAMU ao apartamento. Isso é verdade ou não? Eu tinha perguntado isso já para a Dona Maria. Dona Maria, no momento em que o SAMU chegou aqui, houve alguma resistência para que eles entrassem, para que os socorristas entrassem aqui no apartamento? Não houve. Não houve resistência nenhuma, porque minha neta mais velha chamou o SAMU, telefonou para o SAMU, chamou e eu já mandei ela abrir a porta da sala. A senhora que discou, ela já sabia o número? Como foi isso? Eu que disse para ela, que era 193. E ela discou, chamou eles e eu falei, vai abrir a porta. Abrir a porta da frente, para quando eles chegarem, eles entrar direto. Não houve nenhuma resistência, portanto? Nenhuma resistência. Imagina se a gente estava precisando deles e ia fazer resistência por quê? Okay. Não houve, não. Sim. Datena?
Ô César, é muito difícil fazer esse tipo de entrevista, é chato mesmo, é complicado mesmo, mas se houvesse algum problema em relação à Dona Maria, a polícia já teria detido a Dona Maria. Eu tenho a impressão que ela está falando o que ela viu mesmo. Ela pode confundir um fato com outro fato, pode confundir uma coisa com outra, mas se a polícia achasse que ela tivesse alguma participação desse caso, a polícia já teria detido a Dona Maria, você não tem a dúvida nenhuma. E ao que me consta, ela deve ser ouvida mais uma vez, mas para esclarecer os fatos definitivamente e não em nenhum momento ser implicada na morte do menino. É isso que parece, porque é assim que funciona. Se a polícia tivesse alguma impressão de que ela tivesse participado desse triste acontecimento, porque até agora ela continua afirmando que não viu nada. Ela não pode afirmar que ouviu nada. Ela disse que não viu nada. Ela disse que não viu a criança apanhar. Ela disse que quando chegou no local a criança não foi encontrada porque estava debaixo de uma toalha de mesa e que não viu agressão. Foi isso que ela falou para a polícia e, ao que me consta, a polícia, não sei se aceitou o que ela disse, mas não tomou nenhuma providência para que ela fosse presa ou investigada. Mas ela deve ser ouvida mais uma vez, ô Marcelo, acho que para esclarecer os fatos em relação a Andréia, né? Não em relação a polícia acredita que a Andréia agiu sozinha no assassinato do filho, pelo que você levantou, Marcelo? Datena, por enquanto, completamente sozinha. A dona Maria Nanete deve ser chamada para traçar um perfil da relação da sobrinha dela, a mãe do Gael, e do pequeno também, e o convívio dentro da casa até com um adolescente de 13 anos. Por exemplo, as pequenas confusões que há entre um depoimento e outro é que ela está, aparentemente, em estado de choque. Não parece, mas ela está. Ninguém vive uma coisa dessa e não fica chocado, não. A não ser que participe ativamente da coisa, o que não me parece ser o caso. E também eu não sou investigador de polícia, nem quero ser, nem o César é. Se você não tiver mais pergunta, Dona Maria, eu agradeço a você, o César, e vou passar para as matérias do caso aí. E realmente, se tudo aconteceu da forma que ela diz que aconteceu, que Deus a ajude, porque ela deve estar num momento difícil. Vamos esperar os fatos, eu repito. Meu papel não é de investigador, nem de incriminar ninguém, nem de colocar dúvida na cabeça de ninguém. Quem tem que investigar é a polícia, quem tem que julgar é a justiça. E até agora, até o presente momento, a polícia acha que a Andréia agiu sozinha, de uma maneira cruel, brutal, mas agiu sozinha. Tá bom, César? Se você não tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço aí a Dona Maria. A Dona Maria que está sem dormir, né? A Datena falou sobre a possibilidade de confusão no momento do depoimento, depois em entrevista, isso talvez explique, mas a Dona Maria Nanete queria falar até uma palavra, né, com o Datena. Pode falar, Dona Maria, fica à vontade. Datena? Oi, eu estou ouvindo. Ele está ouvindo. Não está escutando, mas a senhora pode falar. Datena, eu te respeito muito como repórter. Tudo de rádio, de televisão, te respeito muito. Olha, Datena, o que eu quero te dizer é o seguinte, tudo isso que estão falando com a minha filha não é verdade. Ela não fazia isso com o filho dela. Não é verdade. Eu não acredito. Não é verdade. Era só isso que eu queria falar. Obrigado, Dona Maria Nanete, pela entrevista, Datena. Bom, ela acredita piamente que... não é que ela acredita, ela diz que nunca viu a filha fazer isso com a criança. Mas ela acredita que a filha pode ter surtado e possa ter cometido crime, ô César, só para encerrar. Porque deixa a mulher dormir também, porque se ela não conseguiu dormir até agora, deve estar passando mal. Só faz essa pergunta e dá no pé, porque realmente eu não gosto desse tipo de coisa. Eu me sinto incomodado com isso. Mas ela acredita que a filha possa ter surtado e cometido crime, independente de nunca ter agido com violência, como ela disse que não agiu antes. Apesar da senhora não ter visto nenhuma agressão, nenhum comportamento violento da Andréia com o Gael, a senhora acredita na possibilidade de que a Andréia tenha tido um surto e causado a morte do próprio filho? Olha, eu não sei nem o que responder, porque do jeito que ela tratava ele, é um pouco difícil, né? Do jeito que ela tratava ele. Porque ela tratava ele muito bem. Sempre tratou ele bem.
Era beijos e abraços. Essa linha não passa pela sua cabeça? Não passa. Tadinho. Nunca vai passar. Bom, é isso. Lamento perder meu neto. Mas lamento também acusações que estão em cima da André. Porque eu não acho que ela merece. Obrigado, Dona Maria. Nem podia ser diferente, tá? Ela jamais iria, mãe nenhuma admite acusação a filho em hipótese nenhuma. Mãe nenhuma admite isso, tá? Mas segundo a polícia, obrigado a Dona Maria, deixa a Dona Maria descansar, o César. Se você não tiver mais nada a fazer aí, deixa a Dona Maria descansar e vamos esperar que a polícia investigue o caso, que é assim que tem que ser.